Olá, pessoal, tudo bem? A gente dá continuidade aos trabalhos, né? Agora de forma mais técnica e voltada mais para o conteúdo de forma especificamente, tudo bem? Então, hoje nessa aula a gente vai falar sobre a unidade 1, certo? Dentro da disciplina Gestão de Materiais, ok? Marcos Diego, como vocês já me viram lá na primeira apresentação, tudo bem? Então, nossa aula tem como objetivo proporcionar conhecimento sistemático que subsidiem a atuação nos processos logísticos e administrativos de uma empresa urbana e rural com eficiência e eficácia, certo? O nosso primeiro título a ser trabalhado é Logística. A gente vai fazer um apanhado de forma geral, a fim de fazer com que vocês tenham maior discernimento e conhecimento sobre a disciplina, certo? Lembrando também que lá na plataforma vai ter o material, a apostila que vocês poderão estar se utilizando para consultar esses conceitos e outros mais que lá constam nesse material. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que a gente destaca dentro da logística é a origem. Então, a logística tem sua origem no verbo francês loger, alojar ou acolher. Foi inicialmente usado para descrever a ciência da movimentação, suprimento e manutenção das forças militares no terreno. Então, observe que logística basicamente é fazer com que as coisas aconteçam da forma correta a fim de proporcionar uma constância, uma entrega de suprimentos a determinada instituição, a determinada entidade, por aí vai, certo? A logística empresarial é uma área da administração que se dedica em organizar os processos da produção da empresa. Então, a logística, ela pode ser intra ou externa, internamente ou externa. Então, para que uma empresa funcione, ela precisa que todos os elementos estejam interagindo, se correlacionando. Então, a logística empresarial é a administração desses recursos dentro da instituição para fazer com que a empresa funcione. Se um desses insumos, se um desses materiais de consumo venha a faltar, a empresa pode comprometer o seu sistema produtivo, certo? Ainda dentro da logística, a gente tem logística reversa. É o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou outro ciclo produtivo. Trocando para um linguajar mais popular, nada da administração, da produção se perde. Então, essa logística reversa, ela vai buscar tudo aquilo que é considerado por alguns como algo descartável para ser reutilizado pela produção. Exemplo, se vocês forem numa fábrica de tecido, por exemplo, uma fábrica têxtil, ela é suspensa do solo. Por quê? Porque no processo de fabricação do tecido, do TA, que é uma máquina para fazer a unificação dos fios de algodão, ela solta um pó. E aquele pó, ele vai sendo caindo no solo, ele vai descendo para o subsolo e ele é recolhido para fazer aquele pano de chão que a gente compra no supermercado. Então, observe. Então, a administração ela pensa de uma forma racional de não se perder nada. Então, por exemplo, o coco. O cara vai lá tirar água de coco, comercializa água de coco, mas aquela casca, o que é feito? A polpa do fruto, o que é feito? Então, é preciso que o administrador tenha esse discernimento de entender o todo a fim de fazer com que a sua empresa seja mais rentável, que ela possa lhe dar mais lucro, tenha maior produtividade, certo?
Cadeia de suprimento é o conjunto de atividades que envolve a produção, armazenamento, transporte de produtos ou serviços. Então, essa cadeia de suprimento vai trazer para a gestão todo o amaranhado, tudo aquilo que envolve a produção, o armazenamento, o transporte dos produtos e serviços, a fim de fazer com que o empreendimento funcione. Certo? Administração de estoque foi o segundo título destacado nessa unidade 1, certo? E dentro da administração de estoque tem algumas nomenclaturas que a gente destaca, que vocês podem estar recorrendo ao material, como já foi falado por mim, para consultar, certo? São dispor de um produto ou serviço para o cliente com os custos de fornecimento o mais acessível possível. Ou seja, função de estoque é dispor de um produto ou serviço para o cliente com os custos do fornecimento o mais acessível possível. Então, a função do estoque é essa: oferecer o produto, certo, que a empresa precisa ao menor preço possível. Ok? Política de estoque refere diretamente na atividade de uma empresa, cujo planejamento obedece a parâmetros para a utilização de seus recursos. Ou seja, vamos imaginar que a empresa estabelece uma política de utilização daquele estoque, ela precisa ser fielmente respeitada. Por quê? Porque se entrar colaborador A ou B ou C, eles precisam respeitar aquela política de conduta do estoque. Eu não posso fazer a gestão do meu estoque da forma que eu penso, que eu acho. Eu preciso ter uma política, um manual, um normativo de como eu devo proceder com aqueles insumos, certo? Giro de estoque é uma técnica usada para verificar o desempenho de um estoque na empresa. Então, o giro de estoque é como aquela empresa está rotando, está fazendo a rotação daqueles produtos. Como é que aquele produto está sendo a rotatividade daquele produto? Como é que esse produto está sendo aceito pelo meu empreendimento? Então, tudo isso precisa ser mensurado, precisa ser medido. Será se o produto A está saindo mais que o B? Eu não posso trabalhar com a hipótese de eu acho. Eu tenho que ter certeza que o produto A vende mais do que o B. Então, eu vou investir mais no produto A e não no B, porque ele tem uma baixa aceitação. E aí vocês podem se perguntar: professor, eu vou excluir o produto? Eu vou jogar esse produto fora? Não. Ele está tendo aceitação? Sim. Porém, ele não tem a mesma aceitação que o produto A. Mas ele tem a fatia de clientes dele. Então, eu preciso manter o produto dentro da minha empresa. Eu só quero que a minha empresa seja eficiente e eficaz com aquilo que se propõe a fazer. Ok? Previsão de estoque é a projeção de como as vendas da sua empresa vão acontecer em um período de determinado tempo. E aí vocês podem estar se perguntando: professor, como é que eu vou saber quantos produtos eu vou vender no período X? Nobres colegas alunos, é importante que vocês tenham esse controle de rotatividade, de análise, de administrar esse estoque, para vocês conhecerem de forma mais ampla e objetiva todo o ciclo daqueles produtos dentro da sua empresa. Então, vamos imaginar que no mês de outubro de 2020, nós estávamos em pandemia, como hoje nós estamos, mas lá nós estávamos impactados porque tudo estava parado. Mas só que aqueles dados, aquela comercialização daquele produto naquele período, ele vai me dar um norte. Vamos imaginar que eu venda computadores e no ano de 2020, no mês 10, eu vendi 100 computadores em pandemia, que tudo estava fechado. E hoje, qual seria a realidade? Qual seria a variável? Quantos eu vou vender? Eu vou botar 100? Possa ser até que seja mais.
ou menos, a depender do cenário no qual a empresa está inserida. Ok? Ainda dentro do título 2, a gente destaca o nível de estoque, certo? E aí você está, professor, nível de estoque. É tudo aquilo que uma empresa precisa armazenar para operar, podendo ser mantido no seu mínimo, máximo ou ponto de pedido. Vocês precisam compreender que a empresa não precisa ter um alto estoque, ela precisa do necessário. Professor, mas a gente está entendendo que o mercado tem uma tendência de produzir uma queda na produção desse insumo que eu preciso, que a minha empresa precisa para funcionar. Então, eu preciso de 10 computadores. Então, eu vou até o meu fornecedor, haja vista que irá faltar no mercado, para buscar esse material. Certo? Estoque de segurança serve para a empresa ficar segura de que não vai perder ou atrasar vendas por não ter mais daquele produto muito procurado. Então, observe, eu preciso ter esse estoque de segurança, porque possa ser que no mês de 10 do ano passado eu vendi 100 e esse ano eu vou vender 150 computadores. Então, isso é a mais segurança, 50 computadores a mais. Ok? Custos de armazenagem é a quantia gasta para guardar produtos ou insumos em um estoque. É quanto eu gasto, quanto eu necessito para manter aquele produto armazenado naquele estabelecimento, naquele local específico. Ok? Análise do simulado. Então, a gente traz para você uma questão de forma que vocês possam aflorir a mente de vocês, que vocês vão além do que aquilo que a gente fala minimamente aqui. Ok? Considerando a afirmação, o operador logístico é uma empresa que está capacitada para realizar a terceirização unificada de serviços logísticos que seriam normalmente efetuados pela empresa contratante, produtora comercial de serviço, ou que seriam divididos entre vários prestadores de serviço. Essa empresa, ela pode terceirizar ou deter todas as suas atividades, que seriam divididas entre vários prestadores de serviço. Verdade ou falso? Falso, pessoal. Por que ela é falsa? Se eu sou um operador logístico, eu preciso entender de todo o know-how daquilo que eu me proponho a fazer. Por quê? Se eu tenho uma metodologia de trabalho específica para entregar no prazo correto e eu terceirizo essa responsabilidade para alguém e esse alguém não tem a mesma credibilidade que a minha empresa, eu vou comprometer o meu serviço, porque quem está prestando o serviço é a minha empresa e não a contratante que eu contratei o serviço. Ok? Então é preciso que a gente tenha essa atenção e esse discernimento. Entendeu? Quando você vê um exemplo de uma marca, vamos dizer, você comprou um tênis na internet, e aí lá a empresa específica, a empresa diz o seguinte: você compra o produto na empresa A, mas a entrega é de responsabilidade da empresa B. Então a empresa A está avisando ao consumidor, certo? Então se eu comunicar ao consumidor, beleza, mas se eu não comunicar, como está aqui, não pode fazer isso. É falso. Ok? Aí estão as nossas referências, certo? Utilizadas para a construção de nossos materiais. E muito obrigado pela atenção de todos. Lembrem-se, lá na plataforma tem nosso fórum para vocês responderem e tem também a nossa apostila, nosso material que vocês poderão estar se utilizando para a construção das respostas e principalmente do conhecimento de vocês.